E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu vi até uma entrevista tua, eu fiquei até com esse medo. Eu achei boa observação. Que você fala que tá num avanço tecnológico tão sinistro que uma hora os atores vão ser trocados, né? Já tá, né? Já tem filme sendo feito assim que você fica até meio tendo dificuldade para entender se é ator, se não é, se eles misturaram. Eu vi um filme outro dia, chama Carter, que é um filme, eu acho que é coreano, não sei, que eu acho que é todo por computação, porque é um filme de ação violentíssimo, de um grau de dificuldade de videogame. E é muito bem feito o negócio, é impressionante. Eles estão conseguindo o cabelo, a pele, o olho principalmente. Né? Textura, né? Normalmente o olho é um negócio que vaza um pouco, né? Sim. Agora não, tá com expressão, então é assustador. Mas ao mesmo tempo, eles precisam de ator, né? Sim. Ainda. Sim. Né? Não, com Porque certeza. ainda não tem um banco de expressões e de interpretação suficientes para fazer aquilo sozinho. Ó, né? por exemplo, tem no filme O Hobbit, aquela Sim. cena do dragão, do Smaug, que ele Sim. vem assim se arrastando e procurando o Bilbo. Eu vi os bastidores como faz, é um ator que tá um ali. ator Que fez a voz, né? Fazendo- é o mesmo é. ator, é o Benedict, é o Doutor Estranho. É o Doutor Estranho. Que aí eles compõem com a computação. Mas daqui a pouco vai ter aí sei lá, um arquivo de expressões do Marlon Brando. Né? Aí faz um Marlon Brando novo. Já fizeram um filme, inclusive, Fizeram. onde eles pegaram, eu acho que foi o James Dean, que eles pegaram Sim. cenas dele e montaram uma cena com ele. Tu nova. considera Teve isso isso- ético, cara? Até que ponto a tecnologia é ética sempre? É. A gente não sabe nunca disso. Isso é uma coisa para ser discutida, né? É. Mas é claro que sim, é viável, é possível, né? Vai acontecer. Tu venderia o teu banco de dados, de expressões, Não, aí etc? é pior do que isso. Não se vende, eles roubam mesmo, né? Entendi. Mas eu acho que tem uma autorização da família. Teve isso no filme agora dos Caças-Fantasmas. O último filme agora, que teve O americano, né? o americano. Um dos autores do filme, que leva até o nome da escola lá da Second City de Chicago, a família autorizou utilizarem as imagens dele dos 2 primeiros filmes para esse quarto, né? Mas lá é Considerando- porque o direito de intérprete funciona lá. No Brasil, por exemplo, nós não temos isso. Né? Aqui é mais A esquisito, né? legislação é muito frouxa, então a gente não tem controle sobre isso. Mas eu acho que o grande problema disso tudo, com relação à tecnologia, é que ela avança muito, muito rapidamente e ela é autodestrutiva, né? Então, à medida que ela avança, ela vai destruindo as coisas anteriores. Nós começamos falando do PS2, que hoje em dia você compra um joguinho do PS4 que não joga no PS2, né? Ou seja, você joga fora aquilo tudo. Sim. Inclusive o seu joguinho do PS2 também, porque se o seu aparelho quebrou, você não tem mais. Então, o que acontece com a tecnologia é isso, ela avança, 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 vai destruindo todo o resto, e chega uma hora ela se autodestrói e nós vamos ficar sem nada. Pô, Sem mas nenhum tu sabe joguinho. que esse movimento, especificamente dos videogames, porque essa é uma parada que, Sim, sim. que eu gosto muito, essa alternância, na verdade, esse avanço tecnológico, ele cria um mercado paralelo que você hoje, olha que absurdo, você consegue hoje comprar um PlayStation 2 ou um PlayStation 1 lacrado, que o Cara, cara sério? comprou, não abriu nunca, Mas tem um limite. mas é isso, caro né? pra caralho. Imagina, Entendeu? imagina. Porque, claro, Tem é um escasso, limite, tem. com certeza. Você pega, por exemplo, o computador, a história do computador, que tem aí 40 anos, 50 anos, né? Nesse período todo mudou a recepção. A gente tinha disquete, Aham. né? Hoje Sim. em dia quem tem disquete morreu, acabou. Teve Ah, uma não tem mais CD hoje em dia. Né? O DVD está indo pelo mesmo É, caminho, né? exato. O DVD está indo. Agora o streaming matou o DVD. É. Só que daqui a pouco nós vamos perceber que o streaming é uma bolha também, né? Sim. Ele vai morrer e vai entrar não sei o que no lugar. E vai chegar uma hora nós não vamos ter filme para ver. Seria horrível. A não ser aquele que comprou 5 DVDs. guardou, tem uma como biblioteca eu, em por casa. exemplo. Eu comprei 5 aparelhinhos, estão lá. Entendi, malandragem, isso aí. Acabou de falar de peça. E eu sei que tu gosta muito do teatro. Inclusive, eu tava lendo uma reportagem, parece que foi uma entrevista, na verdade, que você deu falando
de um dos motivos de você ter saído da Globo, que era o lance do... queriam mexer nos dias que você podia... que era pra você trabalhar. Porra, isso é uma dúvida minha muito boa também. Que esse acordo, ele é interessante, porque era um acordo cunhado pra você poder fazer as suas outras coisas. E teatro. Principalmente Dizem as, teatro, né? dizem as lendas que você é o único que tinha esse contrato. É o único que, assim, dentro... Talvez eu tenha sido o único que lutou por esse contrato, né? Porque sempre fez parte da minha vida teatro. Eu brinco que o teatro é a pátria do ator, né? É no teatro que o ator erra, é no teatro que o ator ousa, que ele alça voo, que ele se testa, que ele experimenta e, ao mesmo tempo, ele tem uma resposta imediata do público. Então, o teatro é vivo, o ator, para mim, para minha concepção, o ator não pode parar de fazer teatro, porque é lá que ele vai buscar todo o conhecimento dele da arte de representar. Então, eu sempre fiz teatro. Eu estou com 56 anos de carreira e eu nunca parei de fazer teatro. Eu parei de fazer televisão. Eu tive intervalos na televisão. Aqui a televisão é aquela coisa, você faz um capítulo, são 50 milhões de pessoas assistindo aquele capítulo. E eu não tive, nos meus 56 anos de teatro, 5 milhões de espectadores, né? Então, é por isso que a televisão acaba sendo mais visível, mais evidente. Só para deixar claro que a gente começou mencionando nesse papo do contrato, era um contrato onde você, como ator, contratado pela Rede Globo, você tinha direito, se eu não me engano, quinta, sexta, sábado, domingo, você não poderia ser escalado para nenhuma gravação. Eu gravava segunda, terça e quarta. Isso, você só trabalhava segunda, terça e quarta. Só trabalhava, não, pode parecer ingenuidade, perdão. Você estava disponível para Globo segunda, terça e quarta. 15 horas por dia. 15 horas, eram 15 horas? É o tempo que fosse necessário para gravar a cena. Eu tenho uma curiosidade, desculpa, eu tenho uma curiosidade muito grande, que é o seguinte. Me disseram uma vez, eu trabalhei na Rede Globo. É que ele é ator Eu e também- o caralho. entendeu? Eu também sou ator. Eu acho fantástico o que você acabou de dizer. E quando eu trabalhei na Rede Globo, teve uma história. Inclusive, a gente até se viu na Rede Globo um dia e você elogiou uma coisa, que eu parei do seu lado no carrinho, no carro do estacionamento, e eu tava ouvindo Beatles. Aí você abaixou o vidro e falou, boa música, hein? E subiu o vidro. Só isso. Foi meu primeiro encontro com o Antônio Fagundes. Foi do caralho isso. Falei, caralho, acertei na trilha sonora. Fagundão me elogiou, caralho. Porra, hoje o dia tá bom. Não tem diretor que vai me fuder hoje. Porra do caralho. E falam que você chega no horário certinho. Por exemplo, a produção liga, manda um e-mail falando, Antônio, amanhã, a nossa ordem do dia começa às 8 da manhã. 7h30 você já tá lá. E quando dá às 12 horas, eu achava que eram 12 horas, mas quando dá às 15 horas, você vai embora, independente do que esteja acontecendo. Se tiver durante uma cena ou outra, tem até uma história, um boato, de que você parou uma vez, você falou, gente, desculpa, deu meu horário, e foi embora como profissional. Eu queria saber o que é verdade e o que é mentira nisso, cara, que é uma curiosidade muito grande. Veja só, como eu sempre tive dentro da Globo essa coisa diferenciada de gravar segundas, terças e quartas, no princípio, eu não impunha horários de gravação porque eu estava lá à disposição deles para entregar um capítulo por dia. Então, se eu precisasse gravar uma externa de manhã, 8 horas de estúdio e uma externa à noite, eu gravaria. Mas, ao longo dos anos, nós fomos conquistando algumas coisas, como, por exemplo, o horário de gravação. Então, a gente não passava de 8 horas de gravação diárias, 40 horas semanais, mais algumas horas extras, dava aí 48 horas semanais, mas eu particularmente não fazia esse tipo de exigência. Eu lutei muito para esse tipo de coisa para os meus colegas que eu sabia que gravavam a semana inteira, que às vezes eram chamados para gravar domingo, sabe? Como agora está sendo com os streams, né? Você grava todos os dias. Então, a gente perdeu, inclusive, essa conquista trabalhista aí. Improcede. Não é bem assim. Procede. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, acima de todos, uma regalia, que era o de poder ter a minha vida de quinta a domingo, né? Claro. Independendo o que eu quisesse fazer. Se eu quisesse filmar, se eu quisesse Fazer viajar, teatro, se eu quisesse fazer teatro, eu sempre fiz teatro. Que bom. Entendi. E o teatro, eu imagino que você
tivesse que ranquear, você colocava o teatro em primeiro lugar, pelo tudo que você já falou aí. Com inclusive. certeza, não. Continua sendo a minha aposta principal profissional, né? Eu acho que é lá que você vai buscar realmente tudo que você usa no resto. Um bom ator de teatro, ele vai saber fazer qualquer outro veículo, porque a base, que é exatamente a pesquisa, o aprofundar, que só o teatro permite, você faz aquele texto. Eu estou agora com Baixa Terapia em cartaz e nós já fizemos 457 espetáculos, né? Então, são 457 vezes que você entrou em cena com uma plateia na sua frente, uma grande plateia na sua frente, para falar o mesmo texto e recebendo informações diferentes da plateia e cada um reagindo de um jeito. Então, olha que experiência isso. A novela não, você grava uma cena e acabou nunca mais. Nunca verdade. mais você vai voltar a gravar aquela cena. Nunca, nem na mesma novela. Então, a experiência da novela é diferente da experiência de teatro. A de teatro, você carrega pro resto da vida. Isso é muito interessante, porque assim, é um insight que é óbvio, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade. A peça, 450, você vai para quadricentésima, 58ª vez. Daqui a pouco eu estou fazendo 500 vezes essa peça. Nós já tivemos 300 mil espectadores, mais de 300 mil, eu parei de contar, mas mais de 300 mil espectadores que fazem com que esses 500... essas 500 experiências com essa peça fiquem diferentes. Sim. Porque eu contando uma piada para você é diferente de eu contar a mesma piada para ele. O Lucas vai reagir de um jeito, o Igor vai reagir de outro. Você vai rir num momento que ele não ri. E assim eu vou dosando a forma de contar a piada, que quando eu contar para um terceiro, eu tenho a experiência de vocês dois junto comigo. Eu sei que aquele momentinho ali você dormiu, ele gostou muito, então talvez eu tenha que descobrir o meio termo para você não dormir e ele gostar talvez um pouquinho menos, mas aí vai embora. Isso, o teatro é infinito nisso, né? Quanto tempo dura essa peça? A peça tem 1h30, 1h40. Tu acha que esse é um tempo ideal do teatro? No Brasil né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma peça que tenha menos de 3 horas, o público odeia. É mesmo? É porque eles gostam de intervalo, eles saem, eles comem um bolinho, eles tomam champanhe, eles discutem o primeiro ato. Eles têm essa formação cultural, né? O Brasil não, o cara quer comer rápido depois, né? Então ele quer ir depois de jantar depois pizza. Ele vai para eu costumo brincar que o teatro é a antessala da pizza, né? O cara vai lá só para esperar a hora da pizza, né? Então a peça tem que ser um ato só. Se tiver 2 atos, ele já vai começar a olhar no relógio. Então, é um ato, 1h30, 1h e pouco. O brasileiro não tem... Porra, eu me incluo nessa, inclusive. Eu fui assistir uma peça de teatro, eu saí de casa e falei assim, cara, hoje eu vou numa peça de teatro. Há uns 10 anos atrás. Uma vez. Qual foi a peça? Você lembra? Cara, eu fui com uma... Olha só. Isso daqui, o meu coraçãozinho fez assim... Cara, onde é que tu tá em cartaz? Agora eu tô no Tuca. Sabe onde é? Em Perdizes. Tá. É na PUC, o teatro da PUC. Quando é a próxima? Dia 8 a gente volta em cartaz de quinta a domingo. Aqui essa semana nós estamos indo para Porto Alegre. Hoje eu estou indo para Porto Alegre, que amanhã e depois eu faço um espetáculo lá, que nós tínhamos vendido esse espetáculo antes. De quinta a domingo... Dia 8 semana que vem, porra. Dia 8 semana que vem. De quinta a domingo no Tuca, quinta e sexta às 21h, sábado às 20h, domingo às 17h. Eu vou lá. Tem hora... Um espetáculo muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai se arrepender. Não, tenho certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E certeza que não só o Igor, como todo mundo que está assistindo, não vai se arrepender. É um espetáculo muito bom. E antes de você fazer seu comentário, eu queria dar parabéns, porque não é todo mundo que consegue trabalhar com a ex-esposa. Então, parabéns. A ex-esposa dele tá no elenco. É difícil pra cacete, cara. Tem gente que não consegue nem falar, né, cara? Então, parabéns. Eu queria já prestigiar por isso. Eu queria saber, Antônio, teve um surgimento de um cenário no teatro, que foi o surgimento do gênero stand-up comedy. Quando surgiu, ele já existe há muito tempo, começou com o José Vasconcelos, que eu acho que provavelmente você deve conhecer, com o Chico Anísio, o próprio Jô Soares. Mas quando a gente nomeou, quando a gente chamou Isto é Stand-up Comedy, criamos basicamente um formato, um cenário, um contexto, teve uma briga muito séria com o pessoal do teatro.
Quem se envolveu nessa briga num determinado momento foi até a Denise Fraga. Ela até mencionou numa Roda Viva que ela achava que... ela usou as melhores palavras, né? Mas ela achava que era um desperdício, um teatro tão grande, tão bonito, que cabem não sei quantas pessoas com um palco que poderia suportar uma montagem digna de musical da Broadway, mas somente com um ator, com um comediante em cena, usando somente um foco de luz. E eu queria entender a sua visão sobre isso, porque teve essa segregação, teve essa briga foi parar no segundo caderno, no jornal o Globo, na época. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia eu acho que a gente convive melhor com essa realidade. E são pessoas que, pelo menos no meu ponto de vista, podem trazer um público para o teatro. Porque vamos chamar de plataforma, vamos chamar de mídia. O teatro é mídia. Você citou aí o Zé de Vasconcelos, né? Sim. Você não tem idade para isso, você não deve ter visto nada dele. Infelizmente não. Infelizmente eu não. tenho idade para isso, eu vi. Eu vi o Zé de Vasconcelos e era realmente uma novidade. Ele, depois veio o Chico Anísio, depois veio o Jô fazendo a mesma coisa. Não tinha o nome de stand-up comedy, porque o espetáculo dele chamava Eu Sou o Espetáculo, né? E ele fazia, eu me lembro de ter visto, num teatro de 3.000 lugares. Sim, com banda, né? Mas ele não era uma banda, era uma orquestra. Era uma orquestra, isso, exatamente. Ele tinha uma orquestra, quase uma sinfônica atrás dele, e ele à frente no microfone, e ele fazia diversos personagens, contava diversas piadas, e era um show extraordinário. O stand-up, e esse nome vem dos americanos, sim, sim. Né? Que é por isso que é stand-up comedy, né? Comédia em pé. Não é comédia em pé. É comédia em pé. Comedy, porque é stand-up comedy. Ele veio de uma tradição americana que se mantém até hoje. Total. De se fazer um comediante na frente de um microfone sem cenário, sem luz, porque o stand-up tem regras. Sim. E uma das regras é que você não faça personagens. Uma das regras é que você seja você mesmo, falando sobre o que você quiser falar de uma forma engraçada. Então, esses stand-ups são feitos, e são feitos até hoje, em boates, em restaurantes, em lugares de comédia. mais íntimos, em clubes de comédia fechados, e para isso. Eu entendo o que a Denise disse, é porque, de repente, o stand-up veio para o Brasil com algumas regras americanas, mas tirando o espaço, que a gente quase não tem, das companhias de teatro, porque você botava esse ator com a cortina fechada, ocupando um espaço que ele não precisa, porque Sim. ele usa microfone. A gente não usa microfone, a gente fala aqui. Então, nós precisamos daquela acústica, nós precisamos daquele palco, nós precisamos daquilo tudo que estava sendo invadido pelo stand-up, que poderia fazer numa quadra de futebol, onde eles ganhariam muito mais, porque caberia muito mais gente. Tem algumas pessoas de stand-up ainda no Brasil que fazem em ginásios de futebol. Sim, sim. Quando você comentou isso do espetáculo do norte-americano, há alguns comediantes que se apresentam em teatros. O Bill Burr, Jerry Seinfeld. O Seinfeld, ele faz Sim. no Carnegie Hall. O Carnegie Sim. Hall. Então, O Steve Martin se apresentou no Carnegie Hall, que eu acho que cabem 6.000 pessoas. não, aquele grandão, o Square, o Madison Square, ali cabe 40.000 pessoas. Exatamente. Eu vi uma gravação do Seinfeld, ele com 40.000 pessoas na plateia, a cortina fechada. Só que é o seguinte, é um evento. Ele vai para lá e ele junta 40.000 pessoas. Para gravar, né? Entendi. Eu, para fazer 40.000 pessoas no teatro, eu preciso lotar diariamente durante 2 meses, entendeu? Então, eu estou tirando o teatro durante 2 meses de uma companhia. É nesse sentido que eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu sempre achei o stand-up muito bem-vindo. Eu acho que qualquer manifestação artística é muito bem-vinda. É que aí realmente você mexe naquela coisa dos espaços, né? É como as igrejas, por exemplo. Claro. As igrejas evangélicas estão pegando os teatros prontos, porque eles não precisam mexer em nada. Só que é uma invasão desonesta, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja, né, ela cobra do seu público do mesmo jeito, mas ela pode fazer as pessoas em pé. Não precisa daquela acústica, daquela coisa toda que o teatro tem, e as igrejas estão invadindo os teatros também. Então, e você acha que teve um pouquinho uma briga de ego quando teve o surgimento e também teve uma procura bem grande do público? Você acha que isso mexeu com o ego dos atores? Tem atores fabulosos fazendo stand-up, tem gente aí que eu sigo onde for, tem gente maravilhosa, gente muito boa.
um Adnet, um Sim. Fábio Pochá, tu tem uma turma... Que são atores. São atores, são criadores, eles Sim. escrevem também, o Gregório, essa turma. Então, tem uma turma muito boa, são muito bem-vindos. Eu queria fazer como eles, ao contrário. Eu gosto de stand-up comedy. Eu já fui em algum teatro assistir? Foi. Com certeza foi no Comedy Sampa. Não, eu sei, mas é que não é um teatro. Lá é feito virou para um isso. teatro. É um teatro e que estão tentando transformar num... Era um teatro que Era, foi pro exatamente. espaço e virou um comedy, E né? fizeram muito bem, inclusive. Tá muito bonito, é muito legal. Ah, eu fui ver o Maurício Meirelles e eu acho que era um teatro. Teatro, provavelmente o Teatro Frei Caneca. Inclusive, perderam a oportunidade de vender bebida, né? Porque o cara... No Comedy Sampa já tem o consumo. As pessoas já É podem... isso, é gostoso. Você tá lá, tá tomando um chopp, um negócio, e tá vendo o cara contar. Já experimentou jogar GTA? Não, ainda Você não. vai amar. É, né? Não sei não, hein? Eu acho que ele vai amar. É. Se ele gostou de Kratos, de poder controlar um personagem, e tem Eu uma gosto de trama, personagem, eu gosto da terceira pessoa. então você vai gostar de eu GTA, gosto da cara. terceira No pessoa. GTA, basicamente, o cara te joga numa Los Angeles fictícia. É aquele que tem que roubar automóvel, é isso aí? Você não só rouba automóvel, não. Você faz várias atrocidades. Várias atrocidades. Mas é bom, é um bom jogo pra relaxar, cara. Mas dá pra encarnar o Pedro de novo. Né? Dá, super, dá pra virar caminhoneiro, é verdade. Ai, que ótimo. Cara, O CJ caminhoneiro. É uma cilada, CJ. e o pior é que assim, tu fez as duas versões de Carga Pesada em dois momentos muito diferentes. A última é o quê? Final da década de 80, não é? Não, começo. É no começo? Começo da de 80, 79, 80. Tá. E, porra, e a outra é 2000 e tal, 25 já. anos depois. 25 anos depois, cara. Tu acha maneiro esse lance de voltar pra um personagem? Nossa, maravilhoso. Eu lutei durante anos para voltar com Carga Ah, é? Pesada. Que incrível. Porque o Carga Pesada saiu do ar à minha revelia, né? Eu não gostaria que tivesse saído, mas a política da Globo na época é que não valia a pena para eles me manter numa série se eles podiam me botar como protagonista de novela. Tinha razão, inclusive, porque ganhavam muito mais comigo do que se eu fizesse só a série. Mas voltar dessa forma, como nós voltamos, que eram os dois personagens feitos pelos mesmos atores, né? Então isso foi incrível. A gente até pôde usar como flashback, né? As cenas cenas antigas. nossas Sim. mesmo de 25 anos atrás. Né? Então, eu achei muito... Tanto que a segunda temporada ficou 5 anos em cartaz. A primeira ficou só 2. A segunda foram 5 anos de história. Né? Cara, eu tinha uma dúvida aqui, sempre quis saber. Você realmente sabe pilotar um caminhão? Ele tem Eu carteira tenho de caminhão, Você cara. não sabia, não? A minha Você tem carteira carteira de caminhão? é profissional. Cara, que incrível É porque a gente tinha que saber, porque a gente dirigia na estrada, né? As gravações eram na estrada, né? E depois, na segunda temporada, eles mexeram nisso. Na segunda temporada, a gente tinha Da primeira versão? Não, a segunda... tá. Segunda temporada da segunda 25 versão. anos depois. Sim. Na primeira versão, que foi quando eu tirei a minha carteira profissional, a gente dirigia mesmo na estrada. Então, saía pela estrada e a câmera dentro da cabine e a gente no meio da estrada fazendo a cena e dirigindo ali mesmo com o carretão na estrada, né? Mas na segunda, não. Eles fizeram uma cabine em cima de uma carroceria do caminhão. Então, a gente só fingia que dirigia, mas, na verdade, tinha um caminhão sendo dirigido na frente. Não precisava da carteira, mas na primeira, se um guarda me parasse na estrada, eu tinha Aqui, ó, carteira. com licença. E como é que foi pra você perceber que o Brasil inteiro pegou o lance do... É uma cilada, Bino. Isso virou um meme gigantesco, cara. Não, virou uma expressão. Acho que além do meme, virou uma expressão. Tipo, a gente usa até Isso hoje. É uma cilada, hein? É E a cilada, hein, curioso que Bino? eu não lembrava, não lembro ainda que episódio que foi isso. Outro dia alguém botou a cena e eu vi, porque eu achava até que a gente não tinha dito isso nunca. Eu nunca falei isso, pô. Eu achei que tivesse sido dito mais de uma vez. Não, cilada foi Bino. uma vez só. Não acredito, cara. Foi Uma vez só? Eu acho Cara, que é muito bom, né? É muito específico. Pra alguém uma pegou vez e aquilo pegar... ali, né? Cilada, Bino. Cara, que maravilhoso, cara. É muito bom, né? É uma cilada. Não, e a atuação do bagulho é muito bom. É uma cilada, Bino! Mas será que era uma... Isso daí tava... Será que tava... Porque você tá falando que você não lembra. Você achou até que não tinha lembro. falado. Você é um cara que improvisa muito? É possível que isso tenha sido um improviso?
Não, não. Você sabe que eu particularmente, né, eu gosto muito de respeitar os autores, né? Até porque eu já arrisquei escrever alguma coisa, eu sei como é difícil você chegar a um resultado para um cara lá mexer na tua fala, né? Então, eu procuro respeitar muito o texto do autor, mesmo quando eu não gosto. Entendi. Né? Porque eu tenho que respeitar o que o cara escreveu, e se sair ruim, ele vai ver no ar e vai falar: "Ei, escrevi mal essa cena aí, vou fazer uma melhorzinha depois", né? Mas tem que ser. Mas também não aparece uma. Bom, se bem que quando o autor é bom, ele encaixa direito no personagem ali, não tem muito pra onde correr, né? Nem precisa. Você procurar pra improvisa onde com a correr. interpretação, entendeu? O jeito como você vê a fala, né? Você vê uma fala lá que está escrita de uma forma séria, você pode fazer de uma forma cômica. Isso é uma espécie de improviso Com em cima certeza. do texto, mas sem mexer no texto. Você mexe nas intenções do texto, né? Então, por isso que é tão diferente quando dois atores ou três atores diferentes fazem a mesma peça. Sim. Né? Porque cada um vem com a sua contribuição, cada um vem com a sua, digamos, improvisação da criação daquele personagem.